Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos de Lucas 13. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em um vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse, com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também, com que mais se parece o reino de Deus? Como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos.
Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? O capítulo começa com a descrição de duas tragédias que aconteceram na época de Jesus. Um grupo de galileus que foi assassinado por Pilatos e uma torre que caiu sobre algumas pessoas. Quantas vezes passamos ou vemos situações assim em nossos tempos, em especial nesse período de pandemia? Muitas pessoas com uma religiosidade maligna acreditam que as pessoas que passam por essas tragédias passam porque são mais pecadoras, porque aquelas, e não elas, são merecedoras de tal tormento. Jesus rebate completamente esse entendimento. Ele diz que nem os que foram assassinados por Pilatos e nem os que foram mortos pela torre são mais pecadores que nós. Jesus afirma aqui, dá uma lição muito importante, que todos nós precisamos de arrependimento, pois todos nós somos igualmente pecadores. A religiosidade inspira uma certa altivez, um tipo de amnésia de nossa condição humana, uma perspectiva maligna e terrível de superioridade. O Evangelho, por sua vez, já desnuda a nossa miséria e a nossa real necessidade do Salvador. E temos acesso ao Salvador através do arrependimento. Vale lembrar que o arrependimento aqui, a palavra arrependimento, é a palavra metanoia. É aprender a pensar de forma diferente. E tudo começa com a reflexão do tamanho do nosso próprio pecado. Depois do entendimento do pecado, vem o reconhecimento de quem Jesus é e do que ele fez por nós. Na verdade, ninguém reconhece realmente o que Jesus fez se primeiro não conseguir reconhecer sua condição de pecador. E por último, vem o estágio que eu chamo de estágio de gratidão, onde seremos a figueira que dá fruto, pois fomos adubados e tratados pelo Espírito do Senhor, o jardineiro da parábola. Esse estado de gratidão nos faz nos afastar do mal e nos faz buscar os caminhos estreitos, sim, os caminhos mais difíceis, seguindo os passos do próprio Jesus. É isso que é metanoia, é isso que é arrependimento. Jesus diz que todos nós precisamos de arrependimento. Precisamos então reconhecer que somos pecadores. Precisamos então reconhecer o que Jesus fez e quem Ele é. E, portanto, precisamos entrar no estágio de gratidão. Você já passou pela metanoia
Ou acha ainda que os outros são mais pecadores que você? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.